qual foi o problema com o Rodrigo? É o que todo mundo manda aqui. Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo exclusivo aqui no canal. Nessa quarentena aí, eu tô buscando trazer conteúdos diferentes aqui pro canal, entrevistas exclusivas. Já bati um papo com o goleiro Roberto, com o atacante Rafael Silva. Na semana que vem, teremos aqui no canal o goleiro Thiago, mas o convidado de hoje é Milton Mendes, ex-treinador do Vasco, campeão da Taça Rio de 2017. Começou aquele projeto do Vasco que foi pra Libertadores no final de 2017. Milton Mendes vai contar pra gente muita história aqui de bastidores que vocês aí não fazem ideia. Tem história do Nenê, tem história do Rodrigo. Eu sei que vocês sempre lembram do Rodrigo aí quando fala do Milton Mendes. Milton Mendes vai abrir o jogo e contar tudo da sua passagem no Vasco da Gama aqui pra gente. Ficou muito legal, então já conta aí com o seu like, com a sua inscrição. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta começa aí o nosso bate-papo com o professor Milton Mendes. Fala, meus amigos, saudações vascaínas. É um prazer estar aqui hoje com Milton Mendes, um convidado aqui especialíssimo no canal. Primeira vez que a gente recebe um treinador. A gente está acostumado aqui a conversar com jogadores, ex-jogadores, mas treinador é a primeira vez. Estou até um pouquinho nervoso aqui, não vou negar não. Uma presença muito ilustre. Agradecer aqui o Milton Mendes por ter aceitado o convite, pela simpatia. Todo mundo vê o Milton Mendes ali com aquela fama de durão, mas quem conversa com ele 2 minutos aí já vê que é um cara brincalhão, que é tranquilo, faz piada. E se apresenta aí, Milton Mendes, dá um alô aí pra torcida do Vasco. O canal aqui é basicamente pra torcida do Vasco. Tem um ou outro aí que torce pro outro time que assiste também, que gosta de futebol, mas a grande maioria é de vascaíno. Tem os infiltrados também, tá, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, decorrente ao momento. Meu nome é Milton Mendes, é um prazer estar aqui ao convite do Juninho. Tivemos uma interferência leve do nosso amigo Vini também, e que nos colocou de frente. Então, é um prazer estar aqui, conversar sobre futebol, conversar sobre o Vasco, se calhar, conversar sobre tudo. Enfim, vai ser um prazer para mim, porque eu adoro falar de futebol. Já para quebrar o gelo, né? De primeira, explica essa história aí, que muita gente, você saiu do Vasco com aquela fama de durão, todo mundo achava que o Milton Mendes é durão, é linha dura. Não é bem assim, né? O Milton Mendes é um cara tranquilo como qualquer outro, que gosta de uma brincadeira, gosta de tomar aí não tá na cervejinha, né? Tá numa champanhezinha. Tá no champanhe, é um cara tranquilo. Comenta um pouco sobre essa fama aí de durão que você ficou no Vasco. O Juninho, eu tô levando a fama, mas não tenho proveito. Tem muita coisa aí que eu tenho fama, mas não tenho proveito. A verdade é que eu por ser um cara trabalhador, que eu realmente gosto de trabalhar, e eu acho que o trabalho, tenho certeza, que o trabalho, quando ele é feito com entrega e dedicação, ele tem que ser visto como uma profissão. E muitas vezes, em alguns lugares que eu já trabalhei, eles levam o futebol como entretenimento, uma brincadeira. Eu vou lá fazer um treino, vou lá bater uma bola, vou jogar um pouco, dar risada, mas não. Você tem que ser cobrado como profissional. E a minha escola foi toda essa, tanto é que agora já estão começando a mudar, porque viram que o Jesus faz isso, viram que o Sampaoli faz isso. Então, treinadores que têm alguma forma diferente de atuar, colocando o jogador como um profissional e um trabalhador. Ele tem que ter respeito como profissional, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que dar os respeito como trabalhador também. Enfim, então as pessoas, por influência, por eu ter defendido muito o Eurico também, as pessoas me pegaram de ponta, talvez, e vou defendê-lo sempre. E não tem problema nenhum com isso, e critiquei sempre, porque foi um ano político, e vou criticar as coisas que eu acho errada, e vou incentivar as coisas que eu acho certas, e vou bater palmo para as coisas que eu acho corretas. Eu fui sempre assim, eu sou muito claro e direto. E as pessoas não estão muito acostumadas com ser direto e ser frontal, sabe? E às vezes as pessoas elas gostam muito mais de ser elogiadas na frente e meter o pau por trás. Mas não, a verdade ela tem que ser dita de frente, seja ela do jeito que for. Cara, então, por isso fiquei com um pouquinho com essa fama aí de durão, por eu ter cobrado coisas dentro do treino. O jogador tem que trabalhar. A gente trabalha 1h10. Por que vai sentar no treino?
Você vai trabalhar 1h10, você tem 1 minuto para sentar para ir para tomar água. Vai sentar, por quê? Não tem, não faz sentido. Quando o treino é de 3 horas, que os caras sentam para passar um treino para o outro, que não é na minha linha, eu treino 1 hora. Eu prefiro treinar 30 minutos com intensidade alta do que treinar 2 horas com intensidade baixa. Então deve ser daí que saiu a minha fama de durão. Mas durão eu não tenho nada. Desde a época da sua passagem pelo Vasco aqui em 2017 e até hoje em dia, na época eu lembro que eu conversava eu conhecia quem trabalhava na assessoria do Vasco, até não mudou, são praticamente as mesmas pessoas até hoje. Todo mundo sempre falou muito bem de você, que você era muito educado, o pessoal da imprensa também, o pessoal que eu tenho mais contato, sempre te elogiou muito, assim, que você era muito educado, tratava todo mundo bem. Só que você não acha que, de certa forma, que a imprensa, muitas das vezes, às vezes falar bem não vende? Prefere ali te taxar como durão, como cara isso, aquilo, porque é o que dá clique, é o que faz as pessoas compartilharem, alguma coisa nessa linha? Eu não perco tempo para falar e ver coisas de gente medíocre. Eu olho para quem é bom, eu olho para Galvão Bueno, eu olho para cara de nível, sabe? Milton Neves, eu olho para cara altamente. Gosto do Neto, da performance do Neto, apesar de ser muita gente criticada, mas gosto de gente que tenha realmente a verdade, falam o que pensam e não vão por fofocas. E, na verdade, naquela altura do Vasco, foi muito mais fácil falar mal de mim, inventar coisas por interesses alheios. Não sei quais eram os interesses principais, mas, para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não fui para o Vasco para ficar rico e nem fui para o Vasco para ficar... Tanto é que no Vasco não recebi nada até hoje. Até hoje, eles me devem, até hoje não recebi absolutamente nada. Então não fui para o Vasco para ficar rico, eu fui para o Vasco para ajudar. E se o Vasco e aquela turma naquela altura fosse inteligente, tinham ficado comigo que eu tinha já resolvido tudo. Hoje, eu não queria voltar para o Vasco. Tanto é que lá atrás falaram o meu nome e eu disse que não me interessaria voltar para o Vasco. Me coloquei fora da boia, como diz o outro, né? Até porque eu não vislumbro o Vasco como uma possibilidade de melhoras. Na altura, o doutor Eurico estava lá, que é um cara extraordinário. As pessoas queriam falar mal do doutor Eurico, inventar do doutor Eurico, mas quem trabalha com ele sabe que ele é um cara extraordinário. Conosco comigo fui como jogador, fui como treinador. Eu fui campeão como jogador e fui campeão como treinador. Então, eu tenho uma passagem vitoriosa. Por mais que muita gente não goste, o Milton foi um vencedor. Eu coloquei a jogar o jogador com maior venda do Vasco, de toda a sua história. Eu coloquei com 17 anos. E desses 8 jogadores que eu subi, 5 foram vendidos. Então, as pessoas elas tentam dizer e falar coisas negativas, mas a história está lá, conta tudo. Quem quiser vai buscar. A gente até pulou um pouquinho a pauta aqui, que eu também ia tocar no assunto Paulinho. Primeiro, cara, foram 5 meses de Vasco, né? 5 meses, mas foram 5 meses intensos, tanto que até hoje é lembrado, é falado do Milton Mendes aqui, então ficou realmente marcado esses 5 meses, parece um curto tempo, mas como você disse aí, teve a questão do Paulinho, que ajudou muito o Vasco, foi uma venda que salvou o Vasco ali na temporada de 2018. Se o Vasco não vende o Paulinho, eu acho que não fecha as contas. Como em 2019, se o Vasco não tem associação em massa no final do ano também, não teria fechado as contas. Como foi assim, essa pincelada no Paulinho? Como que você observou? Tipo, caraca, esse aí é diferente. Olha só, tem uma série de coisas que foram encaixadas naquele ano de 2017. Primeiro de tudo, eu vou dizer o meu raciocínio quando eu fui convidado para o Vasco. O Teorico me ligou. Que estava mal demais no Carioca, o Vasco. Estava em último lugar. E as pessoas ainda reclamam. Estava em último lugar, nós somos campeões da Taça Rio. Colocamos 9 no total, mas 8 subiram direto, outros vieram devagarinho. E foi dispensada uma série de jogadores que estavam obsoletos, para não dizer capengando ali, né? Tinha uma gente... Era um time velho, né? Era um time com a idade avançada. Aí o raciocínio meu foi o seguinte: o time caiu em 2015, quase não subiu em 2016, teve que ganhar o último jogo em casa do Ceará daquele jeito. Final do Tales. Em 2017, com 1 mês e meio ou 2 meses, já tinham mandado o Cristóvão embora. Pô, isso é problema de treinador? Não é problema do treinador, isso é outros problemas. Aí eu fui buscar os históricos dos jogadores. Tinha jogador
jogo quarta e domingo, eles jogavam domingo, folgavam segunda, faziam recuperação na terça e ia para o jogo quarta, sem entrar no campo. Ou seja, mas vem cá, por que esse jogador faz isso? Não, eles dizem que eles se sentem bem, mas peraí, quem tem que se sentir bem com o trabalho é o treinador que tem que dar a ideia. Você não precisa de treinador. Se os jogadores, eles comandam eles, não precisa de treinador. Eu disse, não, isso tem que mudar. E aí comecei, meu amigo. E aí a azia começou a subir, né? Aí quando o facão começou a passar, e aí começou a arrancar a cabeça, aí a coisa ficou maior. E uma coisa principal que o torcedor do Vasco não via é que eu entrei para trabalhar para o Vasco, não entrei para trabalhar para mim. Se eu entro para trabalhar para mim, o que eu faço? Me encosto nos velhotes, os velhotes é que vão para a latinha, que falam, é o que vão defender o treinador. Mas tu vai contra eles, você vai estar fazendo um trabalho pro clube, mas porém vai abrir o flanco para os caras. Se você for mal, eles vão te matar. E aí, enquanto foi bem, conseguimos tirar uma série de gente. Pum, 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 pum. Aí chegou um momento que foi mal, aí blum. Aí pronto, aí me mandaram embora com fama de mal, coisa que... Então, acredito que não foram inteligentes. Naquela altura, a gente resgatou a torcida. Você lembra que a torcida tinha acabado, não ia para o campo. E aí a gente, não, agora é um momento bom, vamos resgatar todo mundo. E a torcida veio junto. E enchemos o caldeirão, lembra? E vai até hoje. Sim, quando sim. A torcida do Vasco quer ela ajudar, ela ajuda. Mas quando ela quer bater, ela também bate, derruba. Ela não é muito paciente. Porém, entendeu? Mas eles precisam entender que, como é que naquele ano a gente ia fazer uma transformação de colocar jovens e tirar os velhos, um carro andando? Era impossível fazer as coisas se não fosse daquele jeitinho que tem alguém que se desgastar. Teve uma altura que um diretor falou para mim assim, ó, eu disse, pô, mas como é que deram tanta asa a um jogador desse? Ah, não conseguiam tirar, treinadores que veio aqui, a gente disse para tirar o fulano de capitão e não quiseram tirar ele para não arranjar problema. Mas espera aí, o que tem medo de jogador? Ninguém pode ter medo de ninguém não, rapaz. A instituição maior é clube. Clube, não tem jogador, não tem ninguém acima de qualquer clube. Não tem, porque todos passam e o clube fica. Os dois patrimônios é o clube e a torcida. Ponto. O resto... Aparentemente, essa questão de você ter meio que não cortado ali o pessoal mais velho, o pessoal que era líder ali do grupo. A gente não precisa citar nome aqui, mas quem assistir vai saber quem era ali na época. Você acha que de certa forma isso aí depois acabou influenciando ali para talvez colocar o grupo contra você, a torcida contra você, porque eram jogadores ali que eram queridos pelo torcedor, né? E aí quando você barra esses jogadores, quando tá dando certo, o torcedor, beleza, Milton Mendes é o cara, Milton Mendes é isso aí mesmo, fez o certo. Mas aí perdeu uma ou duas, como é que o cara... vamos citar, como é que o cara barra o Nenê? Como é que o cara tira o Rodrigo, que é o capitão do time? Aí vai em cima do treinador, né? Mas olha só, você disse uma coisa, você tocou num ponto que é muito importante as pessoas entenderem. Existem líderes e líderes. O Martim era um líder, o Martim ficou. O Nenê era um líder, o Nenê ficou. O Rodrigo era um líder negativo, saiu. Outros que não tinham condições de ficar, porque o Rodrigo era um bom jogador. Ele, se fosse um cara trabalhador, ele tinha ficado no Vasco. Mas como ele era negativo, e os jogadores, eles normalmente se juntam e não falam. Mas eles se juntaram, alguns jogadores, e falaram do Rodrigo contra mim. Para mim. Pô, ele dificulta no campo, prejudica muito, fala muito, grita conosco, ele tira a paz, não sei o quê. Arrebentando com os meninos. Então, quando você se posiciona, eu não espero que os jogadores me ajudem, nem absolutamente nada, porque a decisão é sempre minha. E assim foi. Então, no momento quando você se posiciona contra entre aspas, eu não faço nada contra ninguém. O Rodrigo, se ele fosse um jogador que servisse para o Vasco, ele estaria no Vasco e ficava jogando no Vasco. Só que ele não servia para o Vasco, ele era ruim de trabalho, ele dificultava, porque ele dava mau exemplo para os jogadores, porque ele não gostava de treinar,
no dia a dia, os jogadores se relacionavam mal com ele, tratavam bem com aquela política da boa vizinhança, mas no interior não gostavam dele, que vinham falar para mim dele. Nós tínhamos dificuldade de relacionamento entre líderes grandes dentro do clube, entre eles próprios. Então, eu andava gerindo coisas, problemas ali. Fora do campo, nós tínhamos o problema do ano eleitoral, a dificuldade, salários em atraso, não tinha um CT para treinar, nós treinávamos no campo atrás, sem dimensões oficiais para poder treinar, ou seja, era milhões de problemas com poucas soluções, e você tem que ganhar, sabe? E ter que ganhar, iniciar um campeonato com 2 zagueiros e ter que ganhar. Como? Se você não tinha dinheiro para contratar, você não tinha dinheiro para contratar meio campo, você não tinha dinheiro para buscar atacante, não tinha dinheiro para nada. Então, eu tinha que arranjar solução, e naquele momento era ali que estava o lugar. E se você se você soubesse antes do problema que era, você ia? Não ia. Não ia. Não ia. Lógico que não ia. Mas porque eu sabia que o de duas uma, ou você entra num problema que era o problema que eu tive que enfrentar, em respeito à instituição, eu tive que enfrentar aquele problema. E aquele problema era um problema que tu ia demorar 2 anos para limpar o clube, para limpar. Porque, Juninho, a gente fazia um trabalho tático no campo, a gente chegava no vestiário, já estava tudo estampado nos jornais, pô. Jornais eletrônicos, né? Como é que é possível isso? Vazava tudo, a gente não tinha privacidade de absolutamente nada. E isso contando dos problemas de fora. Imagina os lá de dentro. E salário em atraso, meu amigo. Isso é um problemaço. Cara, em relação ao Nenê, a gente sabe que o Nenê é um cara que gosta de jogar pelada, qualquer coisa. O Nenê é um cara que gosta de jogar e não aceita reserva. Como foi lidar? Trabalhador. É trabalhador, sim. E eu não estou falando isso aqui de uma forma ruim, não. É muito bom que o cara realmente queira jogar todos os jogos. Não importa se o jogo é lá em Juazeiro do Norte, se é em Manaus, o cara quer jogar, quer ser titular. Como foi lidar com isso? Eu, conhecendo assim um pouco do Nenê, eu acredito, cara, Nenê, você vai ser reserva. Acho que ele não entende legal, não. Como assim? Como que você é reserva? Eu vou te dizer uma coisa. A minha experiência com o Nenê é muito positiva. Eu gosto muito do Nenê. Por mais que as pessoas tentem dizer que eu tenho problema com o Nenê tem problema comigo, de minha parte não tem nada. Não posso dizer dele, mas ele me tratava super bem e nós tivemos sempre uma linha de conduta muito frontal um com o outro. Eu, quando decidi tirar o Nenê, eu chamei o Nenê na minha sala e falei com ele. E ele sabe disso. Pode perguntar a ele. E eu disse, Nenê, assim você vem jogando numa fase durante muito tempo, o teu rendimento não é o que eu pretendo. O que eu pretendo de um meia é diferente do que você está fazendo. Eu pretendo que o meia receba a bola, saia do volante e trate o time em velocidade, que o nosso time era transição rápida. Nosso time trabalhava de transição, linha baixa e transição. E aí eu disse, olha, eu vou optar por o Matheus Vital. Aí ele foi impecável. Ele disse, olha, eu respeito, mas eu acho que... Eu disse, olha, nós vamos fazer um trabalho à parte contigo durante alguns dias. Você vai trabalhar o trabalho de força, porque o Nenê, o que o Nenê tinha? O Nenê tinha um aeróbico muito bom. Ele era um cara que corria muito, mas ele estava sem força de mudança de velocidade. Ele fazia uma continuação de corrida muito boa. E se você prestar atenção, a partir do momento que eu tirei até o final do campeonato, ele fez isso. Ó. Por quê? Ele precisava desses 15, 20 dias que ele ficou de fora. Ele precisava disso. É difícil o jogador entender e dizer assim, olha, é muito mais importante você ficar de fora do que você trabalhar. Pô, mas eu sou bom. Todo mundo é bom. Mas tem alguns que... Eu sempre costumo dizer para os meus jogadores o seguinte, vai jogar quem estiver melhor. Eu olho o jogador daqui para baixo, não olho daqui para cima. Não olho para cara, não olho para currículo, não olho para nada. Jogou, rendeu, campo. Não rendeu, pode ser velho, mas trabalhou e rendeu, não tem problema. O Nenê era um dos jogadores mais velhos, ficou no plantel. Ficou no plantel. E até hoje está jogando num bom nível no Fluminense ainda. Mesmo com 38, 39.
ele é bom jogador. E é um menino bom. Ele se perde um pouquinho quando ele tenta extrapolar em algumas situações. Só. Mas o resto, ele é um cara bacana, ele é politicamente correto, ele chega, cumprimenta, estando chateado ou não, ele nunca faltou com a educação, ele foi sempre impecável. Porque ele também sabia o que a casa gasta, né? Se ele fizesse alguma coisa, o facão passava. Mas não tem problema nenhum. Comigo as coisas são corretas. Eu admiro muito a pessoa educada e que saiba o seu lugar. Saiba o seu lugar. Outro jogador experiente, badalado, que teve no elenco, e pouca gente lembra, porque a passagem foi curta, muito por conta das lesões, foi o Luiz Fabiano, né, cara? Luiz Fabiano, o Luiz começou sendo muito importante, por que ele não conseguiu ali dar aquela sequência? O que você acha que atrapalhou ali? Quando ele jogava, era impecável. O Luiz Fabiano, quando jogava, resolvia. O problema é que ele não conseguia jogar. Não conseguia treinar. E ele, para mim, era um jogador muito importante, porque o Luiz, meio Luiz, é um jogador inteiro de... E o Luiz, tanto é que quando ele entrava em campo, ele rendia, ele fazia, ele estava empolgado. Só que os dias seguintes ao trabalho, tanto é que ele não conseguiu jogar mais, né? Não conseguiu jogar mais. Desde que saiu do Vasco, não jogou mais. E era um jogador que eu tentei, na altura do esporte, se desse para levar, se eu continuasse no esporte, eu teria levado, porque eu gosto dele, acho ele um baita do jogador. E ele, ainda se voltar, tem condições de jogar. Só que ele estava com dificuldade. Quando ele estava com dificuldade, o Wagner não estava rendendo o seu melhor, o Júlio dos Santos também não estava rendendo o seu melhor, o próprio Andrezinho não estava rendendo o seu melhor, o Bruno Galo não estava rendendo o seu melhor, o Ederson, aí já estamos falando de 8 jogadores ou 9 jogadores acima de 34 anos. Sim. Então, é difícil. Nós tínhamos o Rafael Marques, o zagueiro, que era um excelente caráter, o Martim. Então, são jogadores que ficaram, sendo mais velhos, ficaram. Então, o que eu optei em fazer ali? Limpar os que tinham mais dificuldade de relacionamento, ou que não conseguiam render em prol de colocar os mais novos. E foi aí que eu comecei, fiz o trabalho. Mas o meu trabalho, o nego fala, Milton, tem raiva do Rodrigo? Nenhuma. Não tenho absolutamente nada. Não tenho. Eu simplesmente foi um jogador que teve no meu time. Se fosse bom, jogava. Se não fosse, enquanto teve bom, jogou. E quando começou a arranjar problema, saiu. Ponto final, simples. Então as pessoas levam que o Milton arranjou problema com o Nenê. Não arranjei problema nenhum com o Nenê. O Nenê, quando estava bem, jogou. Quando não estava bem, saiu. Quando voltou a estar bem, voltou a jogar de novo. É simples, cara. Não existe jogador no mundo que é maior que a instituição. Não existe. Na sua passagem pelo Vasco, a gente teve um episódio que é até hoje lembrado, não tem a ver com você não teve responsabilidade, mas que acho que pode ter mudado também a sua trajetória no clube, que foi a partida contra o Flamengo, que o Vasco perdeu de 1-0 em São Januário, e aí teve aquela confusão generalizada. Eu estava na arquibancada e foi assim, algo que eu nunca tinha vivido. Eu vou em todos os jogos do Vasco, eu nunca vi nada parecido ali, palco de guerra. Eu quero a sua visão ali de como trabalhador que estava ali trabalhando e viu aquilo, como foi sua reação, o que você pensou ali, se você sentiu medo, e também se você acha realmente, o Eurico durante muito tempo falou que foi um ato político, que foi planejado anteriormente, se você acha que pode ter acontecido isso mesmo, ou se foi uma coisa natural ali, de a torcida começou a ficar puta da vida porque perdeu pro rival, e aí começa um xingar, um jogar coisa, e a coisa saiu do controle. Ô, Juninho, a gente pode ver as coisas por várias perspectivas, né? Primeiro de tudo, quando estava quando cheguei, que eu me apercebi do problema, porque naquele momento acabou o jogo, a minha preocupação é começar logo a juntar a rapaziada, temos próximo jogo, a minha preocupação foi logo, e eu não me percebi. Quando eu fui entrar no túnel, veio uma bomba em direção a alguém que estava na minha frente, assim, não sei, e eu olhei. Aí veio o segurança e me puxou correndo. Eu disse, o que houve? Calma. Não, porque eu não gosto dessas coisas de muito... o jornalista está vindo, os caras estão bravos, puxar correndo. Eu não gosto dessas coisas. Para aí, a gente tem que enfrentar, saber. Mas era outro problema. Aí vi que entrei pro vestiário. Eu entrei no vestiário, jogadores chorando, minha mulher está lá em cima, meu filho.
Cara, aí eu fiquei, opa, mas espera aí. Não, mas calma, isso não vai dar nada. Não, isso é perigoso, não sei o que. Aí entraram os seguranças para proteger os jogadores. Disseram, ó, gente, não sai ninguém daqui. Onde é que a tua mulher tá? Uma gritaria assim, coisa de guerra. Eu digo, meu Deus, que isso? Eu estava tranquilo, porque minha família estava aqui em Portugal. Mas eu sentia dores dos meus jogadores ali, né? Todo mundo. E aí eu disse, pô, mas nós temos que fazer alguma coisa. Não, agora ninguém pode fazer nada. Fica aqui todo mundo. Bom, ficamos. Aí aquilo começou, bomba, tiro, blá, 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 confusão, filha da mãe. Aí eu fui para minha sala e chamei os caras e disse, mas o que é isso aí, rapaz? Não, de onde é que partiu isso? Aí começou, né? A opinião de um, a opinião de outro, é isso, é aquilo, é o torcedor, já estava implantado, que já sabia que tinha gente que ia fazer isso. Aí, a verdade, a gente nunca sabe. Nunca vai saber, a gente nunca vai saber. Mas fato é que foi ali na zona dos torcedores do Vasco. Sim. Então, não tinha nada a ver com os torcedores do Flamengo, que fica Não, a briga foi interna, Então, eu já vi o Vasco brigar, confusãozinha, mas não daquele jeito, pô. Aquilo ali tinha armamento pesado ali, e como é que entrou aquilo lá? Como é que entra? Essa é a questão, como é que entra? Era muita bomba. A gente que frequenta estádio, você que também que trabalha, a gente está acostumado. Às vezes, o time perde duas bombas, ou ali no sangue quente um ou outro cai na porrada ali, porque acha que a culpa é de fulano, outro acha que a culpa é de ciclano, mas daquele jeito ali realmente foi... Eu nunca vi. Nunca vi. Durante muito tempo, pô. Sim. Pô, a Liga tinha a impressão de a gente ver o nego pegando caixa e distribuindo coisa pros caras, pô. Não é possível entrar coisas assim. Eu não sei se vocês... treinador e time, se antes do jogo vocês sentiram alguma coisa, mas assim, antes do jogo, na arquibancada já tava um clima esquisito, assim, um clima pesado, de tipo, cara, se não ganhar hoje vai dar merda, tá? Já tava um clima estranho, assim, eu não sei se os jogadores chegaram... Não notamos. Eu absolutamente não notei nada. Não notei nada. Porque eu quando entro pro dia do jogo, o Juninho, eu durante a semana... Eu tento levar a semana muito firme, muito dedicada. No dia do jogo, então, eu entro mesmo, eu mergulho no jogo e tento abster-me de tudo. Vejo pouco telefone, então vou direto mesmo. E eu cheguei no campo concentradíssimo, não saí do vestiário de jeito nenhum, nem no aquecimento, nada. Só entrei no campo na hora do jogo. Tava um clima bom, a torcida, bonito, Flamengo e Vasco, né, dentro da nossa casa. Nós tínhamos conversado durante a semana, o doutor Eurico me chamou, 2 ou 3 semanas antes, o que eu achava do jogo em casa. E eu disse que era espetacular, o nosso caldeirão. Vamos pegar esses caras aqui dentro de casa. E era um time, Flamengo é um time massa, pô. Quer queira ou não, o Flamengo sempre é o Flamengo e vai ser sempre Flamengo. Então era um timaço, e a gente foi para cima deles, e jogamos bem, uma falha, levamos gol. Um gol que poderia ter sido a nosso favor. O goleiro do Flamengo aquele dia, acho que era o Thiago. Foi a única vez que eu vi ele pegando bem na vida. Porra, pegou pra cacete aquele jogo. Teve uma cabeçada, não lembro agora se foi do Luiz Fabiano, não lembro, que ele buscou lá embaixo. Eu falei, pô, inacreditável a defesa que ele fez. Teve bem, chute do Douglas, enfim. E no momento crucial nós falhamos. Uma bola do lado esquerdo, o cara roubou, erramos o bote, cruzamento e o menino que está no São Paulo fez o gol. Mas o fato é que isso aí, além da derrota do Flamengo, que é um peso, afeta, é evidente, mas também o Vasco perdeu 8 manos de campo ali. Que aí, o time que já não era a nível de Vasco, era um time... Ok, a gente não pode falar que o time... A gente não pode falar que o time era fraco, o time era bom. Não era para Vasco. Exatamente. Não era um time a nível de Vasco, mas assim, nós vascaínos já tivemos times piores de uns tempos para cá do que esse de 2017. Tanto que esse depois conseguiu ir para a Libertadores ali depois, na sequência. Mas enfim, a questão é que teve ali 8 jogos, né? Que a gente... sem São Januário, que era o diferencial. Como você disse aí no início, o São Januário estava sempre lotado, fazia diferença ali. Talvez o São Januário era o 12º jogador, né? O Vasco... Certeza, eu disse isso várias vezes. E aí você tem que enfrentar, acho que foram 2 jogos com portões fechados e depois começou a ir para a volta redonda, né? Acho que foi isso, não? Nós jogamos contra o Santos, portão fechado, e no Engenhão. Jogamos... Chapecoense, Grêmio, São Januário, portão fechado.
E depois jogamos Volta Redonda. Volta Redonda. Ó, perdemos pro Cruzeiro em Volta Redonda. Dia do meu aniversário, isso aí, 3-0. 3-0. Também levar um gol com 1 minuto de jogo é brincadeira, né? Pô, eu sempre disse para ele, rapaziada, vamos prestar atenção no início do jogo, início do jogo, início do jogo. Nós temos, pô, leva um gol no início do jogo, um time como o time deles, pô, joga, toca bem a bola, é difícil demais. Bom. Aí perdeu para o Atlético Paranaense, né? Perdemos para o Atlético Paranaense e perdemos mais um jogo. Não, acho que o último foi empate com o Palmeiras. O Manga empatou no último minuto. Acho que foi isso. E contra o Atlético Paranaense, a gente teve bola no poste, bola no ferro, sim. Bola no... Pô, Paulo Vitor embaixo do gol, chuta por cima. Teve uma bola no travessão no último minuto. Enfim, a equipe jogava bem, a equipe criava, mas tinha um peso em cima. Não sei se vocês fora do futebol sabem disso, mas as coisas quando não correm bem, cara, a bola bate no poste e sai. Quando o clima tá bom. Quando o clima tá ruim, bate no poste e sai. Quando o clima tá bom, a bola bate no poste e entra. Então, tinha uma atmosfera ruim em volta daquilo. Depois, o time começou a perder. Aí chegou o Anderson Martins. Sabe quantos jogos eu usei o Anderson Martins? 1. Só a estreia contra o Bahia, né? Aí. Que foi e o Anderson Martins foi o pilar da equipe. O Anderson Martins é um cara... eu treinei o Anderson Martins um mês em pedrada, acho eu. O Anderson é um baita de um jogador. E ele não tem condição de jogar, não tem condição, mas a gente precisava. E aí, quando ele entrou, a gente tentou os 3 centrais, que era uma opção maravilhosa, ia encaixar perfeitamente com o modelo que tinha. Mas, infelizmente, a coisa correu mal, levamos gols em momentos cruciais. E aí foi aquela vinda de... Aquele momento... Se o Vasco me segura, o acontecimento tinha sido o mesmo. E a Libertadores, porque o time já estava alinhado. O time já tinha um modelo de jogo. Foi só alinhar. Porque o time era totalmente igual o que foi... Só que o que era ruim já tinha saído antes. Você acha que você fez o trabalho, vamos dizer, o trabalho sujo ali de limpar o terreno e aí... cortaram você e chegou o Zé Ricardo já com um clima mais tranquilo, né? Sem querer desmerecer o trabalho do Zé, que teve mérito, foi muito bom também o trabalho dele. Tem mérito dele, total mérito, ele é bom, ele é inteligente, ele é um cara que sabe lidar com os jogadores, mas o trabalho difícil foi feito antes, pô. Quem é que consegue tirar jogadores daquele peso, liberar do clube e colocar molecada e colocar para jogar, pô. Paulo Vitor, Matheus Vital, Paulinho, Andrei, Bruno Cozendei, Alan, lateral esquerdo. Pô, todos são jogadores que entraram para jogar. E jogaram. Jogaram todos. E me lembra mais um, na verdade eram 8. Eu subi 8. Guilherme Costa já estava. Mas esses outros todos, quando eu cheguei, pô, tinham qualidade, eu vi esses meninos. Depois eu disse, pô, como é que eu vou saber se esses meninos jogam bem ou não? Eu até um outro dia fiz uma live com o Alexandre, o Marcos Alexandre, que foi treinador, que disseram até com ele que eu briguei com ele. Ele deu risada, eu não sabia que tinham dito isso. Eu disse, disseram que eu briguei contigo, cara. Como é que pode a gente aqui falando e a gente brigado? E ele dava risada. Eu não tive problema nenhum com ele, inclusive ele é muito grato, porque eu ajudei muito. E incentivava. O que eu disse para eles? Vocês, meninos, vão voltar para a base e eu vou ver vocês jogar. E eu fui ver todos os jogos da base. Todos. Só não fui uma vez em São Paulo, porque encaixava o horário do horário do nosso treino. Senão eu tinha ido em São Paulo ver um jogo que eles jogaram contra o Corinthians, salvo erro. Uma coisa também que chamava atenção na sua passagem pelo Vasco era isso, né? De você ir assistir o jogo do time que ia enfrentar na semana, você sempre... já era uma característica que você tinha também antes de vir para o Vasco, a gente já sabia disso. E aí teve aquele dia da torcida do Flamengo também, que a imprensa ali caiu em cima de você. Vini, eu vou dizer uma coisa para você, cara, com toda sinceridade. Existe muita gente ignorante no Brasil, cara, que usa os seus interesses para poder dar uma opinião negativa contra alguém. Que mal que tem eu ir ver o jogo do Flamengo? Eu estava no Santa Cruz e fui ver o jogo do Sport. Fui ver o jogo do Náutico.
eu estava no Vasco, fui ver Botafogo e quem? Já não lembro quem. Fui ver Botafogo e não sei quem lá. Eu estava no Sport, fui ver no Rio um jogo. Pô, cara, eu vou ver jogo aonde for, quando não tiver que ser. Pô, o médico não vai assistir uma operação de outro médico. O engenheiro não vai na obra do outro engenheiro. O jornalista não é convidado para um programa do outro. Por que um treinador... que mentalidade é essa, tão tacanha, que não pode um treinador ir ver um jogo de um outro clube, mesmo que seja adversário direto? Eu ouvi os caras dizendo, desculpa, Juninho, eu ouvi os caras dizendo, tem que mandar o treinador embora. Mas, não, eu ouvi, eu lembro. Existe uma coisa dessa, cara. A única coisa, é porque quando eu fui ver o jogo, o Anderson Barros, todo mundo sabia. Não, isso que eu ia falar. Talvez não faltou um cuidado de, tipo, botar você num camarote, talvez ali do setor... Acho que era setor VIP, alguma coisa ali onde você estava. Não tinha. O que aconteceu? Que era um setor misto ali. Eles tentaram um camarote da federação. O Anderson Barros tentou. Anderson é um cara maravilhoso, espetacular. Está no Palmeiras agora. Ele tentou. Olha, Milton, não tem, só tem Maracanã mais. Exatamente. Isso. Ah, mas tu vai ficar ali junto com o pessoal, mas não tem problema. Eu disse, eu quero ver o jogo. Eu quero lá saber se tem Flamengo ou Vasco. E até para mim, ô Juninho, não tem problema nenhum. Porque eu me dou bem. Os caras do Flamengo brincaram comigo, os caras do Fluminense brincaram comigo. É lógico que vai haver a zoação sempre. Um cara me abraçou e começou a brincar comigo e depois disse que eu estava vibrando com o gol do Flamengo. Os caras são ninja, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Aí, rapaz, eu dei risada. Eu tô vendo meu jogo. Saía gol do lado, saía lá, o Rodinei fez gol e tudo. E pra mim não tem problema nenhum. Eu queria ver o jogo. Eu tava ali para ver o Fluminense, que era o nosso adversário no Campeonato Brasileiro. Ponto. Tirei as minhas anotações. Tanto é que o primeiro jogo em casa contra o Fluminense foi quanto? 3-2. Jogaço. Eu até acho que o treinador entendia alguma coisa, né? Pô, jogo que o Nenê saiu do banco e mudou o jogo. Não, quem mudou o jogo foi o Manga. Manga, também. Manga. Não, o Manga mudou o jogo. O Nenê entrou e deu a estabilização da equipe. Que entrou muito bem também. Deu a estabilização da equipe. Mas o Manga é que mudou o jogo. Com os dribles dele, já estava abrindo a equipe dele. E o Nenê entrou para matar, para fechar o caixão. Tanto é que os 2 gols foi jogada do Manga, o empate e o 3-2. Né? Sim. A melhor partida da vida do Manga, provavelmente. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu cheguei no Vasco, na história do Manga, cheguei no Vasco, os caras assim, me deram uma lista lá, dizer assim, ó, esses jogadores aqui estão com problemas, isso, aquilo, Éder Luiz, Manga, Ederson, e tínhamos esquecendo desse Éder Luiz, hein? Sim. É. Não, mas o Éder Luiz tem que respeitar porque ele tem uma história bacana no clube. Fez gol do título da Copa do Brasil. Então, a gente até sabe que ali em 2015, 2017 ele não tinha mais condições, mas deixa ele quietinho lá no cantinho dele. Ele poderia ter um pouquinho mais de caráter, pelo menos, né? Acho que o homem ele tem que ter caráter. O homem não pode falar mal de alguém quando vira as costas. Mas teve algum episódio com o Éder? Teve algum episódio com o Éder? Eu não recordo. Teve algum problema? Não nada com o Éder. E não tem absolutamente nada. Mas só que comentários que ele faz, ele deveria ser mais homem, mais homenzinho. Tanto é que na altura, quando eu cheguei, disseram para mim, olha, esse malandro aí é veneno, tira ele do plantel. Eu disse, não, eu gosto dele treinando, vou botar ele para treinar. E pedi para o Eurico Miranda para inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro. E coloquei para jogar em Curitiba. E ele achava que era pouco, ele achava que tinha que ser titular. Vai, uma coisa, tá aí que eu não sabia. Tá uma coisa que eu não... Você não sabe. Ó, o que sai é invenção. A verdade, vocês não sabem de absolutamente nada. Se vocês soubessem qual a verdade realmente de tudo que acontece, vocês iam ver o treinador de forma diferente. Porque realmente a verdade ela é completamente inversa. O que sai são verdades por interesses pessoais. E vocês viram que eu nunca falei absolutamente mal de ninguém, não falei nada contra ninguém, fiquei na minha. Apesar de eu ter as minhas reticências em relação à minha saída. Eu achei que poderiam, no momento mais difícil, eu ajudei o clube. No momento que era o clube me ajudar, o clube não me ajudou.
Então, isso foi a única pequena. E não jogo a responsabilidade do Dr. Rico, não. Eu sei que existe, foi pressão da torcida, isso e aquilo, mas a torcida não conseguiu ver o globo, o total, o, o macro. Só olhou o micro. O micro é vitória. Ganhou, maravilha. Não ganhou, fora. Que é a mentalidade do torcedor, não só do Vasco, de qualquer torcedor brasileiro. Ganhou, tá maravilha. Perdeu, tem que mudar alguma coisa. E a corda vai é sempre do treinador que arrebenta, né? Mas você sabe uma coisa, Vini? Aí que Vini não, ô Juninho. Você sabe que aí que está um grande ponto que eu fazia para as pessoas mudarem um pouquinho a sua forma de pensar. Toda vez que um treinador sai, o trabalho volta do zero. Ele pode iniciar rapidamente e ter aquele incentivo. Todo mundo já... os caras estão motivados de novo porque entrou um cara novo. Mas depois começou a ter as suas opções, volta tudo a zero. É andar para trás. Acredita que é andar para trás. Me falem as equipes que trocaram de treinador, onde é que elas estão, que trocaram de treinador, ou as que deram mais estabilidade ao treinador. Fortaleza deu estabilidade ao Rogério, olha o Fortaleza. Né? O Bahia deu estabilidade, olha o Bahia. São equipes que dão estabilidade ao treinador, ela tem longevidade. E ainda digo isso num campo maior, clube grande. É completamente diferente, é dar segurança ao trabalho. Você ia contar uma história do Manga, na hora que a gente entrou no assunto do Éder, você ia contar alguma história boa do Manga. O Manga, rapaz, cheguei no Vasco, aí vem aquele neguinho assim, todo fortinho, parecia um robozinho, falar comigo. E, profe, tô com um problema, profe, e tal. Eu disse, diga, mano, o que aconteceu? Profe, não sei se você sabe da minha história, e tive um problema, aquele mano na bola, e ele quitou o penalti, a equipe saiu, e a afición quer matar-me. Lembra que ele contra o Vitória, ele pegou uma bola dentro da mão, dentro da área, deu pênalti, e a torcida não podia mais com ele. Bem lembrado, bem lembrado. Eu já nem lembrava mais disso, mas é verdade. Fez um pênalti idiota lá na Copa do Brasil. Aí eu disse assim, tranquilo, vai treinar, treina, fica bem, relaxa, que eu vou arranjar uma estratégia para ti. Aí eu disse, eu vou ver como é que é esse neguinho, ver se ele é bom. Porra, o neguinho, uma fumaça do caramba. Tiriça para treinar, uma preguiça, rapaz. Porra, mas o neguinho, bom, arisco. Eu disse, olha só. Chamei o Anderson, pedi para contar. Anderson, me conta como é que é essa história desse Manga aí, o que aconteceu, tal. Ele me contou. Pô, ele não pode. Dentro de São Januário, tu não pode levar o Manga. Mas como? É um jogador a menos. Não pode levar um Manga. Porra, como, cara? O que eu pensei? Fora de casa, eu levo o Manga. E dentro de casa, eu não ponho o Manga. Até ele ir bem fora. Aí fomos jogar fora de casa contra o Flamengo. Lá em Brasília. Foi 2-2. O Luiz Fabiano foi expulso, que deu uma cabeçada. Não, foi uma peitada. Eu sei, nem foi peitada, nem encostou. O cara que foi um teatro. Foi um teatro. O índio. Isso, foi 2-2 que aquele pênalti Mandrake, não foi? Que a bola bateu no peito e o juiz não? Foi, corta. Editor, corta aí. Foi o pênalti claro aqui, bateu no braço. Não, porra, dá pra ver, pô. Telão mostrou. Pênalti. O árbitro deu, o que é? Se o árbitro não dá, não é, pô. Pênalti, é pênalti. Porra, nós tivemos um pênalti em casa contra o Flamengo, que nós perdemos de 1-0 e não deram, então não é pênalti. Isso que eu falo. Ao longo da história, a maioria das vezes foi sempre a favor deles, então de vez em quando também ser a favor da gente? O Índio tava com medo também, porque o Índio fez uma tremenda besteira que a gente não ia perder aquele jogo. Nós não íamos perder aquele jogo. Aí, velho, aí meti o Manga no segundo tempo, o Manga entrou bem. Aí no outro jogo em casa eu meti o Manga também, já a torcida já estava mais calminha. E aí o Manga começou e foi. Mas a torcida não podia com ele. Porque ele fez aquele pênalti. E tu vê, aí é que tá, né? Por que as pessoas pegam uma coisa tão simples, tão pequena? O menino era bom jogador. É lógico, perdeu-se um pouquinho, depois foi pro CSA, agora nem sei onde está. Também
Também não sei, não. E eu até em 2017, depois, principalmente daquele jogo contra o Fluminense, achei que o Manga poderia ter uma sequência ali, poderia ser um jogador importante. Também não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu dar sequência na carreira ali dele. Muito bom jogador, viu? Um jogador para 15 minutos finais. Não é um jogador para jogar 90 minutos. Mas para 15 minutos finais é um jogador muito interessante. Eu gosto muito dele. Para um, bom. Voltando ao assunto do Dr. Eurico aqui, que é um assunto sempre muito polêmico, né? Mas o doutor sempre te deu respaldo em tudo. Quando, doutor, porque sempre, eu acho que é mais bafafá do que verdade, que sempre falo que o Eurico gostava de interferir na opinião de treinador, nada, né? Nada do tipo. Zero. Zero, 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 zero. Ele, todas as vezes que a gente ia jogar em casa ou fora, ele me chamava 2 dias antes na sala dele. Aquele charutinho, de praxe. A gente chegava na escada já sentia o cheiro do charuto. O homem é uma lenda, velho. Vou te dizer uma coisa, eu aprendi muito com ele. Ele não era das pessoas mais interessantes para quem era contra o Vasco ou quem tentava levantar polêmica contra o Vasco. Ele poderia ser, mas ele é um cara altamente. Ele comigo, como jogador e como treinador, como treinador, eu não tenho isso para dizer dele. A não ser que até nem culpo ele, poderia ter me segurado, mas ele me colocou a possibilidade de eu ficar. Eu que disse para ele, nós até chegamos a um acordo juntos. Ele não me disse, Milton, eu vou te mandar embora. Nós começamos a até conversar. Porque o Eurico sempre teve uma fama de não ser um presidente que manda o treinador embora, né? Ele segura bastante o treinador. Como uma parte que eu acho que ele errou, você nem precisa opinar, que é só uma opinião minha, que 2015 ele segurou o Celso Roth além do que podia, até que foi depois, antes de chegar o Jorginho, que comprometeu bastante ali no rebaixamento do Vasco. O Celso Roth eu acho que teve uma sequência prolongada. Não precisa nem opinar, porque eu não quero que você fale sobre um companheiro. Não, mas eu estava no Atlético Paranaense e eu nem estava acompanhando. Para ser sincero, eu não estava acompanhando. É só uma questão de, tipo, o Eurico realmente, às vezes, a torcida já queria a cabeça há muito tempo e ele sempre segurava até onde ele achava que dava. É por isso que eu te disse agora. Eu acho até que nem foi ele. Que ele só foi um pouco da pressão da torcida. Conselho Deliberativo, sei lá. Era um ano de eleição também que tinha que render dentro de campo porque tinha a candidatura dele no final de novembro. O time rendia, o time jogava bem. Batia onde? Qualidade. É onde batia, pô. Então, mais não se podia fazer. E a equipe, quando ela trabalhou comigo forte sempre. E depois, no final, era só velocidade cruzeiro que ia chegar. Eu, quando saí, eu disse que o time ia chegar. E o Eurico Miranda, quando saiu, disse, Milton, é um até breve. E com ele eu voltaria. Entendeu? Hoje eu não me vejo com essa direção que está lá, não me vejo. Até porque eu saí em 2017, fiz um acordo, até hoje não me pagaram. E a maior venda do Vasco, que foi a do Paulinho, eles não me pagaram, pô. Qual o respeito que eles têm por mim? Mas sobre a direção atual, não é respeito só com você, não respeita ninguém. Isso aí a gente pode falar abertamente aqui. Não tenho por que me esconder nesse ponto. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou Milton Mendes, trabalho, eu sou igual ao Bolsonaro, não tenho partido e não tenho nada. Eu sou eu, como diz um ditado, eu nasci pelado e estou vestido, então já estou no lucro. Então estou bem pra caramba, pô. Tenho a minha família, de fome eu não morro mais, então, meu amigo, eu falo o que eu acho. Sobre a torcida do Vasco, como você vê a relação sua hoje com a torcida do Vasco? Você tem alguma mágoa do torcedor do Vasco e você acha que hoje o torcedor do Vasco consegue te olhar de uma forma diferente, assim? Porque a gente sabe quando você está no comando, às vezes o resultado não vem, o cara fica puto com você, mas aí depois passa um tempo, o cara pensa, pô, o problema nem era o cara também, pô, tinha outros problemas além do cara. Como é que você enxerga hoje, assim, a sua relação com a torcida, suas redes sociais, vai torcedor lá falar alguma coisa? Eu só recebo incentivos, muitos. Uma outra negatividade, como tem sempre, né? A opinião, ela é livre, né? Até papagaio fala. Então, o cara tá sujeito a essas coisas. Mas eu fazendo uma autoavaliação, meu trabalho foi extremamente importante para o Vasco. Tanto é
que eu vou repetir pela terceira vez, que eu acho que tem muita gente que tenta esquecer e não fala. A maior venda do Vasco foi o Paulinho. Um clube de centenário. Quantos anos tem o Vasco? 120 anos? 98 vai fazer 122. 122 anos. Um clube de 122 anos, a maior venda foi um jogador que eu lancei. Então, só por isso já deveriam ter respeito por mim. Eu não acho que eu tenha o respeito que eu merecia. Não acho. Eu acho que as pessoas elas vão muito pelo que foi falado, a imprensa. A imprensa tinha o Vasco contra, por causa do Eurico e por causa de outras cositas más. Então, eu acredito que por eu defender o Eurico e por eu tentar fazer um trabalho sério sem me vincular a pessoas e partidos e a comprar um e outro para falar bem, eu as pessoas do Vasco deveriam, tá me ouvindo? Deveriam Tô ouvindo. olhar. Deu uma travada, mas estou ouvindo. Deveriam olhar o treinador que ele deu tudo. Eu fiz tudo. Eu entrava às 7 da manhã do Vasco e saía 10 da noite, 8 da noite, 9 da noite. E não tinha hora para nada. Trabalhei dia e noite, vi todos os treinos e jogos da base para tentar fazer o melhor. E não olhava a hora para trabalhar. Então, eu fui tratado como qualquer outro. Trabalhei e não recebi. Então, eu acho que a torcida ela foi ingrata comigo. E olharam que repito, só pelo que eu fiz em mudança dos maiores, em detrimento dos mais velhos e colocando os mais novos, só por isso eu já deveria ter tido respeito. Mas não tiveram. Não acredito. Para a gente entrar na parte final aqui, você já deu a sua opinião em off, mas queria que você falasse um pouquinho também para a torcida do Vasco sobre a escolha do Ramon, que foi uma escolha criativa, né, da diretoria do Vasco. É um treinador que não tem experiência, vai ser o primeiro grande clube que ele dirige, e ele é um ídolo do Vasco, né, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tem toda uma história pelo Vasco. Como você viu essa escolha do Ramon? O que você espera do trabalho do Ramon à frente do Vasco? Você até disse que acha que a torcida vai ter um pouquinho mais de paciência com ele. É lógico, vai ter porque a torcida ela é de abraçar, né? Como abraçou o Valdir, que esteve ali, que o Valdir fez um mal enorme para o Vasco durante muito tempo. E eu acho que foi acertada a saída dele. Porque... Vamos aproveitar aqui. Valdir, que era o leve trás, rola esse burburinho aí, que era ele que vazava as coisas. Eu não sei dizer, eu só sei dizer que ele fez muito mal para todos os treinadores que tiveram, inclusive comigo. Ele não tem o meu respeito. Mas vamos embora, isso já é passado. O que eu acho é que eles costumam abraçar, a torcida costuma abraçar, e costuma abraçar os jogadores, os que estão ali na base esperando uma oportunidade, né? E o Ramon, mais que merecido, é um cara que é bom caráter, é um cara que é bacana, é um cara que não força a ser bacana. Ele é bacana. Ele não força, não tenta ser o engraçado e contar piada e jogar a conversa fora. Ele é um cara centrado, é um cara de nível bom, religioso. Então é um cara que eu respeito muito. E eu espero que dê certo o Ramon, porque é um cara que merece. É um cara que merece, vindo da base, é um cara que merece todo o respeito meu e de toda a torcida. E eu acho que a torcida vai abraçá-lo, porque ele tem todas as ferramentas que pode ter um treinador com a possibilidade agora de fazer um trabalho. É o primeiro trabalho dele, a torcida tem que ter bastante paciência, porque ele é um menino de caráter bom, então merece. Tanto é que ele merece que colocaram ele lá. E isso é fundamental, isso é bacana. Teve outros que passaram antes, que forçaram e deixavam um jogo ou dois e tiravam, porque sabiam que não tinha, era prazo de validade. Então, esse foi colocado de interino, foi colocado a principal, e eu acho que a torcida vai ajudar, e eu acho que ele vai dar certo, e eu estou torcendo muito por ele. Boa. E aproveitando esse gancho aí de troca de treinador, desde que você saiu, o Vasco já trocou de treinador inúmeras vezes, né? Eu não sei nem... Podia ter feito essa pesquisa antes, mas de cabeça aqui eu não sei. Nesse tempo aí, houve algum convite do Vasco para voltar? Alguma sondagem, especulação? Não, houve sim uma possibilidade agora há tempos,
quando falaram, e eu me coloquei de fora. Eu disse que não me interessava e não me interessa mesmo. E eu sou um treinador que gosto de trabalhar, quero trabalhar, mas vou trabalhar onde eu me sinta bem e me sinta querido. Eu não posso entrar na torcida do Vasco com a torcida 60 querendo e 40 não querendo. Ou 60 não querendo e 40 querendo. Ou até meio a meio. Não posso entrar num clube assim. Então, eu tenho a minha história no Vasco. O dia que eles acharem que eu sou importante, que eu possa valer a pena, a gente vai sentar e avaliar. Mas acredito que a curto prazo, acho pouco provável. Difícil, né? Acho É difícil começar um trabalho já tendo certa rejeição, né? Com metade já tendo rejeição, fica não vale a complicado. pena. E Juninho, eu, como eu disse para ti, eu nasci pelado e estou vestido. Então, fome não passo mais, então, graças a Deus, eu posso escolher onde eu posso trabalhar. Cara, pra gente encerrar aqui, eu lancei no Twitter que eu tava gravando com você e pedi pra galera mandar umas perguntas. E aí agora é a torcida do Vasco, não sou mais eu que tô perguntando. Vou selecionar alguma aqui, tem muitas, então não vai dar nem pra eu ler todas. Vou pegar aqui meio que no sorteio. Vamos lá, começando aqui pelo... Não dá nem pra ler o nome do maluco aqui, mas tá lá. O que passou na sua cabeça naquela primeira rodada do Vasco do Brasileiro de 2017 contra o Palmeiras, que o Palmeiras já fez 4-0 na estreia? E o Vasco não conseguia permanecer na Série A 5 anos, né? O Vasco caía e voltava. Exatamente. E foi ali que tudo mudou, né? Eu já vinha falando que nós precisávamos mudar. O zagueiro já tinha saído. E nós estávamos em fase de mudança. Só que ninguém achava, não, nós temos uma equipe boa. E aí, quando nós fomos para aquele jogo e tomamos 4, aí as pessoas viram que eu tinha razão. É o famoso choque de realidade? Aí viram que eu tinha razão e precisávamos mexer. Foi isso que aconteceu. Mas nem queira pensar o que eu pensei. Não, eu acho que o desespero ali bateu na gente mais do que em vocês. Ali vem um trauma. Foi terrível, mas o treinador, ele precisa ter sempre a calma, sabe? Fazer uma análise do que tem, incentivar o que tem e tentar buscar alternativas. Tanto é que na semana seguinte veio o Breno e o Paulão de zagueiro. Sim. Uma outra pergunta aqui do Paulo. Na verdade é Pedro. Milton Mendes, por que não podia sentar no treino? Acabei de explicar. Não, isso é uma pergunta interessante e boa para que resposta. Se você treina, meu treino é de intensidade alta, meu trabalho é 1h10, o máximo 1h20, cronometrado. Ou seja, cada exercício que muda para o outro, você para 30 segundos, no máximo 1 minuto de recuperação. 1 minuto de recuperação, você vai sentar, você sentando, o teu organismo movimenta assim. Então, o fluxo sanguíneo, ele todo vai fazer tua recuperação enquanto a tua pulsação vai baixar, enquanto você está se recuperando. Se você senta, você dificulta a movimentação do fluxo sanguíneo e o tempo de você sentar é quase que você tem 25 jogadores que vão tomar água em 1 minuto. Cara, aquilo vai e vem. Então, se você vai sentar, você vai iniciar o trabalho já atrasado. E iniciando o trabalho atrasado, o teu 1h10 já vai ser colocado 1h15, jamais. Então, já está fora do contexto, porque todo o trabalho que você é feito, não é feito assim, é trabalho aleatório. Não, você prepara uma semana de trabalho com o fisiologista, com o fisioterapeuta, com o preparador físico, todas as pessoas envolvidas comprometidas no trabalho, eles entram e ali cada um dá seu posicionamento para que o trabalho seja feito de uma forma muito intensa e para que o jogador fique o menos possível dentro de campo com uma intensidade mais alta. Só por isso é simples, é fácil de... Agora, aqueles treinadores que ficam 3 horas no campo, aí o jogador pode sentar, aí o jogador pode dar risada, contar piada, ficar ali 5 minutos sentado. Que não tem problema, que depois ele vai buscar mais 2h30. Eu não, meu trabalho é curto e intenso. O Pedro agora, ele fez o curso de treinador da UEFA.
quais as dificuldades de implantar o que ele aprendeu lá fora aqui no futebol brasileiro? Não, nenhuma. Isso, por exemplo, ó, isso são vícios que o treinador, que os jogadores têm no Brasil, porque eles ficam muito tempo no campo. Eles ficam muito tempo no campo, 3 horas, 2 horas e meia, e tem alguns vícios. Isso que é o principal, é tirar os vícios. O resto é simples, o jogador brasileiro é muito inteligente, eles compreendem as coisas. Então não tive dificuldade nenhuma. Tanto é que o Jesus, nós fizemos, se você vê, Juninho, em todos os clubes que eu fui, eu ganhei campeonato, quase todos. E os que eu não fui bem, só não continuei porque a equipe acaba por ter uma queda. Como as equipes vão todas muito bem no começo, todo mundo acha que é maior do que realmente ela é. E depois acaba por cair, e aí acham que o problema é do treinador. Aí inventam conversa, que tem problema no vestiário, que tem isso, que tem aquilo. Aí é sempre as mesmas conversas. Para dizer que o treinador tem que sair porque não ganhou. Cara, e agora, já que você falou de supostos problemas no vestiário, para encerrar, essa aqui não tem como, é a que mais mandaram. Sei que é um assunto que já está batido, né? Já tem aí 4, 5 anos, mas que quando fala Milton Mendes do Vasco, todo mundo pergunta aí do problema com o Rodrigo. Rapaz, o problema com o Rodrigo não foi nenhum. Tem que perguntar para ele qual foi o problema. E eu já ouvi ele dizendo e mentindo um monte de coisas. Eu não tenho absolutamente problema nenhum com o Rodrigo. Se o Rodrigo fosse jogador profissional, ele tinha estado no Vasco, ele tinha ficado. Ele só sai do Vasco porque ele não era profissional. E ele queria ganhar, como sempre fez, e depois acabou demonstrando, fazendo o antijogo, fazendo na garganta ganhar as coisas. Era a forma dele. Faz um levantamento do Rodrigo nos clubes onde ele passou. Ver os problemas que ele teve, é só fazer um levantamento. E eu tirei ele do Vasco, eu não tirei ele do Vasco. Eu fiz uma análise mais profunda, eu e outros profissionais do Vasco, e chegamos à conclusão que ele era um dos problemas. E saiu. Simples. O jogo da Ponte Preta, eu encostei nele, nem sabia que era ele, e depois ele teve aquela reação dizendo que eu falei alguma coisa, te tirei do Vasco. Se as pessoas olharem no vídeo, nem dá tempo de falar absolutamente nada. Então, cara, ele demonstra o que ele é, o que ele fez na Ponte Preta. Aí as pessoas disseram para mim assim, Milton, você ficou feliz? Não fiquei feliz. Não fiquei feliz e nem triste. Eu sabia o que ele era. Eu já sabia o que ele era. Então, o caráter dele, para mim, não foi surpresa nenhuma. Aí todo mundo, o Milton agora viu como ele tem razão, como isso. Eu não quero ter razão. Não quero ter razão. Na verdade, ela vem, ela tarda, mas não falha. Ela vem. Não é? E agradar, ninguém agrada todo mundo, sabe, Juninho? E quando você está na frente de um plantel, quando você toma decisões e não tem medo de as tomar, você vai ter problema sempre. Principalmente no lugar onde as pessoas acham que quem trabalha na verdadeira expressão da palavra, no Brasil, quem trabalha é o jogador. Então o jogador é um trabalhador como o outro. O jogador de futebol é um trabalhador como o outro qualquer. Ele precisa ser cobrado pelo seu desempenho, como o treinador precisa ser cobrado pelo seu desempenho, pela sua entrega e pela sua dedicação, pelo seu descanso. Ele faz parte integrante de uma estrutura. E essa estrutura precisa ser cobrada em todos os níveis. Cada um o seu, e o jogador inclusive. Então, isso é fundamental que as pessoas entendam. Quando você falou que não ficou feliz quando aconteceu aquele episódio lamentável da Ponte Preta, né? Lamentável, inclusive, para a Ponte Preta, coitada, que não merecia uma situação dessa, né? Mas quando você foi demitido do Vasco, ele ficou feliz, né? Ele postou até vídeo comemorando. Cada um mostra o que tem no coração. Mas eu sou assim, o Juninho. A minha vida ela é gerida em cima da minha felicidade, não a infelicidade do outro. Eu, quando me posicionei contra ele, não me posicionei contra a pessoa do Rodrigo. Eu me posicionei contra o jogador de futebol Rodrigo. Que ele me demonstrou isso tudo que eu já tinha visto isso. Eu já tinha visto isso e tinha dito para as outras pessoas, olha, mas eu não podia tomar uma decisão a meu gosto.
Eu disse, olha, por esses relatos desses jogadores, por esse relato disso, por esse relato da direção, por esse relato dos roupeiros, por esse relato daqui, por esse relato dali, esse jogador não serve. E por relato de Moá, minha pessoa, não serve, pô. Esse é um cara que não serve para nós. Ou nós vamos correr o risco de andar sempre aqui no fio da navalha. Aí o homem disse, passa o facão. Ponto final. Siga. Doutor deu respaldo ali, passa o facão. Ele que falou, passa o facão, e segue, passa o facão. Porque o que ele queria? Ele queria o bem do clube. Como eu queria. Ele viu o que eu queria. Ele viu que eu não tinha interesse nenhum. Meu interesse, Juninho, sempre foi a instituição que eu defendo. Eu só defendo a instituição. Eu brinco com meus jogadores dizendo assim, que a gente tem que andar com um paninho na mão para ilustrar o símbolo do clube. Nós estamos trabalhando para fazer o símbolo do clube crescer e brilhar. Nós é consequência. Esse é a verdadeira expressão de atleta profissional, jogador de futebol e treinador. Boa. Acho que, cara, a gente pôde esclarecer muita coisa aqui, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar, se você quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, que faltou, pode ficar à vontade para a gente encerrar, que já tem quase mais de uma hora, né? Só essa gravação aqui já tem 55 minutos, mas tem aquela anterior que já tinha dado uns 20 também, então a gente já está quase 1h30 aí conversando, mas se faltou alguma coisa, pode ficar à vontade também para falar. Nada, cara, eu só queria dizer o quanto, para mim, foi importante ter recebido o convite de trabalhar no Vasco. Eu fui jovem no Vasco, passei fome dentro do Vasco, aprendi a ser profissional dentro do Vasco, estudei no Vasco, enfim, tudo que pudesse. Passei ano novo na concentração do Vasco, dentro de São Januário, os fogos ali na Barreira, todo mundo no ano novo, e eu concentrado, porque nós íamos para a cidade de São Paulo. Eu passei tudo que um jovem poderia passar no Vasco. E profissionalmente, um dos grandes clubes que eu passei no Brasil foi o Vasco. Então, dei tudo o que alguém poderia dar para o clube. Ah, deu mais que deu no Atlético Paranaense? Não. Eu dei tanto quanto. Dei mais que deu no Santa Cruz, São Sport? Não. Dei tanto quanto esses clubes todos, inclusive a Ferroviária, que é o clube da Série B do Campeonato Paulista, que subíamos para a Série A. Todos eu dei a minha intensidade total. Só que com uma forma diferente, porque ali tinha sido a minha base. Ali eu cheirei o pó queimado do café. Quantas vezes eu estava treinando sentindo o cheiro do café? Eu sinto o cheiro de café queimado quando eu entro num café qualquer e eu lembro do Vasco, da minha infância lá. Então, Vasco é alguma coisa diferente para mim. Ah, é torcedor do Vasco? Não, eu gosto do Vasco, mas já gostei mais. Já gostei mais. Fiquei sentido, fiquei triste pela forma. Eu acho que eu não merecia ser tratado do jeito que eu fui tratado. Ponto final. Parágrafo. Como você disse antes, não faz média, né? Fala o que tem que falar mesmo e ponto final. Eu não faço média com ninguém, nunca fiz. E as pessoas deveriam gostar disso, sabe? Porque no futebol, as pessoas gostam de ouvir, pô, Juninho, tu é fera mesmo, hein? Teu coisa é bom pra caramba, pelo amor de Deus, tu tem aí 100 mil. Aí você sai, vira as costas, pô, sabe nada, pô. Tem lá um blogzinho fuleiro lá, que os caras falam umas besteiras ali e tal. É isso que as pessoas gostam, é o que fala na frente. Mas muitas vezes as pessoas que falam as coisas de frente, diga a verdade, ela é mal interpretada. Verdade, verdade. Então, acho que a gente encerra por aqui. Eu acho que foi bastante produtivo, cara. Mais uma vez agradecer você pelo seu tempo, pela disponibilidade, por tocar em assuntos aí, muitas das vezes incômodos, né? Mas que a gente tem que falar também. Para mim, seria incômodo se fosse logo em seguida que ia causar polêmica. Agora passou, né? Tá passou, tranquilo. Você vê que eu não falei bem e nem mal de ninguém. Agora eu estou falando a verdade. O que passou, eu não tenho felicidade de dizer o que passou de bom, não tenho felicidade de dizer o que passou de ruim. Passaram, são coisas que foram importantes. Aprendi algumas coisas, aprendi a lidar com algumas situações. O Vasco, de novo, me ensinou.
Então, isso foi importante para mim. E para encerrar, cara, eu posso te desejar boa sorte na carreira aí, você está morando em Portugal. Não sei se volta ao Brasil para treinar alguém ou se segue a carreira aí por Portugal, na Europa, mas vou ficar aqui na torcida para você. Quem sabe o mundo gira, né? O mundo está sempre rodando. Talvez uma hora se encontre aí no Vasco, numa situação melhor. Talvez para mudar essa história que a gente tenha dessa vez um desfecho positivo, com títulos, felicidade, sem mágoa com ninguém. Mas veja bem, eu tive título. Sim, teve. Tive. Então, não esquece disso, porra. Não, mas vamos falar aqui vamos falar de um título a nível de Vasco, um campeonato brasileiro, um campeonato sul-americano, um título que a torcida espera há muito tempo. Aí sim. E que você também merece. Você é um cara trabalhador e também merece. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like aí embaixo, compartilha, deixa a sua opinião aí sobre o Milton Mendes. Pode ficar à vontade, ó. Para cornetar, para xingar também, fica à vontade. Para elogiar também, pode ficar à vontade. E é isso, a gente volta aí a qualquer momento com mais informações sobre o Vasco, entrevistas e tudo mais. Saudações vascaínas.